Graça e paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Graça e paz, amém. Queridos irmãos, irmãs, sobre a palavra de Deus na primeira carta de João, capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1, é a segunda parte dessa ministração. Nós ministramos no dia 20 do mês passado, primeira parte, eu quero continuar. 1 de João, capítulo 3, por favor. Quem achou, se puder ficar de pé para nós lermos juntos. Diz assim a palavra de Deus: Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Daquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos, irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade de fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por tua graça, por teu cuidado, por teu amor, pela bênção de estarmos aqui reunidos em um nome de Jesus Cristo. Obrigado porque foi o Senhor que nos atraiu a tua presença. E nós estamos aqui por causa do Senhor, por causa da tua graça, ó Deus, e pedimos que o Senhor venha ministrar a tua palavra ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, ó Deus, em nome de Jesus. Tira do nosso coração toda distração, toda cegueira, ó Deus, tudo aquilo que tem impedido de que a tua palavra penetre em nosso coração. Ministra a nossa mente e coração e seja a palavra de vida, que produz vida, que revela graça, que traz conhecimento e que produz fé. O teu louvor, para a tua glória e para a nossa alegria, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Podem assentar. Queridos, a mensagem que a gente compartilhou dia 20/7, 2 semanas atrás, está gravada. E eu vou fazer um pedido aos irmãos e irmãs que não ouviram, que ouçam essa palavra, em nome de Jesus, amém? Depois vai lá, a palavra está gravada, às vezes estava viajando, estava de férias, período de férias, por um motivo ou outro você não pode ouvir a palavra. Como a gente quer dar uma sequência nessa palavra, é muito importante que você ouça a palavra que está registrada lá. Então entra lá, dia 20/7, o título é O Amor do Pai e o Testemunho de Seus Filhos. Nós queremos continuar compartilhando sobre isso, amém? Vou falar rapidamente sobre alguns pontos importantes para dar uma sequência aqui na palavra. Primeiro, João escreve essa carta à igreja, e é uma carta que, acima de tudo, o eixo da carta, o centro da carta é o chamado de João para que a igreja viva uma vida cristã coerente com a comunhão que ela tem com Deus e com Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão com os santos, que a nossa vida seja coerente, que haja uma coerência na vivência. Ele escreve também, e ele vai lidar com algumas coisas para combater o gnosticismo, que era um ensino errôneo que estava entrando no meio da igreja. E o gnosticismo, na verdade, é um sistema de pensamento em que a salvação depende de algum conhecimento oculto, e que é coisa muito comum nas religiões pagãs. Tem sempre aquela pessoa que tem aquele conhecimento acima de todos, e que depende daquele conhecimento para a pessoa encontrar salvação, coisa do tipo. E esse gnosticismo estava entrando no seio da igreja. João vai lidar com isso, mas ele vai lidar com a questão da realidade, da coerência. Ele vai falar com a questão da comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e da coerência. Se você voltar comigo no texto, no capítulo 1, olha lá, capítulo 1, vamos ler rapidamente o capítulo 1, verso 1. Olha o que diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então você vê, quando ele começa a carta, ele traz a essência do que ele vai compartilhar aqui em toda a carta. Ele está falando, olha, nós estamos compartilhando a respeito do que nós vimos, do que nós experimentamos, a respeito do verbo da vida, o que nós apalpamos, o que nós conhecemos por experiência. Nós estamos compartilhando a nossa vivência. Essa experiência com Deus trouxe uma vivência. Não está falando só de uma experiência qualquer, mas de uma experiência que produziu vida, que produziu uma vivência, que produziu uma transformação. E ele está chamando os irmãos para compartilhar disso. Ele está falando, nós estamos falando a respeito da vida eterna, daquilo que nós vimos, que nós ouvimos, que igualmente vos anunciamos, para que vocês tenham comunhão conosco. E ele fala comunhão com quem? No verso 3, a segunda parte. A comunhão com quem? Com quem, irmãos? Com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. É o verso 4. Essas coisas, pois, vos escrevendo para o quê? Para que a nossa alegria seja completa. Então, esse primeiro verso vai dar o tom da carta. A alegria nunca vai ser completa enquanto pessoas precisam vir participar, enquanto a igreja ainda tem dificuldade, não tem a maturidade necessária, precisa alcançar as pessoas. Então ele chama a igreja a caminhar nessa perspectiva, e ele vai falar dessa importância de caminhar aqui. Ele vai falar da importância, então, se nós temos comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo, então a gente precisa testemunhar essa relação. É isso que ele vai falar. E ele começa no verso 3, no capítulo 3, de uma forma muito sublime e muito profunda. Vede o grande amor que nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. E aí, João está nos lembrando disso, que a gente esquece,
a gente se envolve com a caminhada, com a vida, com as demandas dessa vida, com as demandas desse século, e a gente se esquece que a coisa mais importante, aquilo que é mais importante é a nossa identidade e a nossa relação de natureza que nós temos com Deus. Nós somos filhos de Deus. A gente nunca pode perder isso. Nós temos que ter isso sempre em perspectiva. Temos que ter sempre diante de nós. E a gente, de repente, a gente está vivendo, a gente começa a viver quase que vivendo só parte, né, daquilo que nós somos. Então a gente tem vida profissional. Todo mundo aqui, quase todo mundo aqui tem uma vida profissional. Sim ou não? A maioria tem vida profissional. Mas a vida profissional é parte disso. Então a gente às vezes, quando está vivendo a profissão, esquece que é filho de Deus. Não. Nós temos relacionamentos no mundo. Nós não podemos esquecer que nós temos relacionamento, mas a parte mais importante de todo relacionamento que eu tenho, social, familiar, na igreja, seja onde for, é que de fato nós somos filhos de Deus. Então tudo deve partir disso. O fundamento de tudo que eu faço é a realidade que eu sou filho de Deus. Então todas as outras coisas se tornam secundárias. Apesar de serem secundárias, já tem a sua importância. Então é importante trabalhar ou não? Muito importante. É importante ser útil na sociedade? É muito importante. É importante ter relacionamentos? Sim, é muito importante ter relacionamentos. Então tudo tem sua importância, mas tudo perde o propósito se eu não sei quem eu sou de fato. Se não parte dessa revelação, dessa consciência de que eu sou filho de Deus, que nós somos filhos de Deus. Então, João está lembrando a igreja que nós somos filhos de Deus. E nós temos que viver então de forma coerente. E ele vai falar da questão do testemunho. Depois ele fala assim, no verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Tem dois pontos importantes aqui, que eu vou tentar agora aprofundar um pouco mais, além do que eu já tratei na ministração passada. Quando você pensa no verso 2, agora, ele fala assim, amado, agora somos filhos de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas não se manifestou ainda o que haveremos de ser. Então tem duas perspectivas. O que nós seremos ainda, na vinda de Jesus Cristo, nós seremos igual a quem? A Ele. Amém, irmão? Você tem dúvida disso ou não? Você tem convicção? Quem tem convicção que vai ser semelhante a Jesus? Amém? Que mãozinha tímida. Amém, querido? Então nós temos convicção, amém, querido? Que nós seremos semelhante a Ele. Nós vamos receber um corpo glorificado. Não vai haver mais pecado, não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto, não vai haver mais choro. Nós vamos estar livres definitivamente da presença do pecado. A gente sempre fala, olha, eu estou livre da dominação do pecado, mas não estou livre da presença do pecado. O pecado já não reina sobre nós como rei, porque nós nascemos de novo, estamos debaixo da graça, e a gente vence a questão do pecado, mas não estamos livres da presença, das tentações, das lutas, das dificuldades, não é? Mas vai vir um momento que nós vamos ser semelhantes a Ele, no sentido que nós vamos estar na presença dEle, vamos ser glorificados com Ele, amém, irmão? E essa é uma perspectiva bendita, que a gente tem que ter essa certeza no nosso coração. Mas enquanto isso, o que nós temos que ser? Já que nós não somos ainda igual a Cristo, temos que ser semelhante, transformado, dia após dia, a imagem da sua semelhança. Olha, se eu tenho a esperança de ser igual a Ele, na vinda do segundo advento, quando o Senhor vier, segunda vez, então, isso deve motivar meu coração a caminhar para ser semelhante a Ele. Mas isso aqui, muitas vezes, traz mais problema, porque a gente não tem entendimento correto do que bênção. Então, muitas vezes a nossa vida cristã se resume o seguinte, não, aqui as coisas são difíceis mesmo, esse mundo é difícil, tem muitos problemas, muita dificuldade, mas tem uma coisa, quando Jesus Cristo voltar, eu vou ser semelhante a Ele. E aí a gente para de crescer. Você pensa que é o seguinte, não, salvação é o seguinte, quando Deus vier, quando o Senhor Jesus voltar, eu não vou ser condenado, não sou mais condenado, eu serei arrebatado, se Ele vier e eu tiver em vida, se eu tiver morto eu ressuscitarei, estarei com Ele, né? Não vão ser arrebatados, vão estar com Ele, ou vão ser ressuscitados dos mortos e vão estar com o Senhor para sempre, amém, irmão? Só que às vezes nós resumimos a vida cristã em isso, e deixamos de trabalhar e de construir aquilo que Ele quer que a gente construa. Deixamos de produzir.
deixando de dar fruto, porque a gente contempla a eternidade e a gente não entende às vezes, e que a salvação é um processo diário e que Deus está nos salvando. Nós já estamos salvos na questão do pecado, da condenação. Essa obra já está realizada. Não tem nada que eu faça, isso está feito, está consumado. Amém? Mas existe um processo que é muito importante ao coração de Deus, que é muito caro a Deus, que é muito precioso a Deus, que é nós sermos uma imagem da sua semelhança. Amém, irmãos? Um processo de transformação. Então a gente fica esperando Jesus voltar. E às vezes a gente deixa de construir aqui na terra aquilo que ele tem que construir. Sabe, é como se imagina alguém que fala, não, um dia isso aqui vai acabar. Imagina que você fala assim, não, nós temos a nossa casa e fala, um dia isso aqui vai acabar, isso aqui vai ser tudo destruído. E aí você fala, não vou cuidar mais da casa. Imagina uma casa que você deixa de cuidar. Depois de uma semana, como é que ela fica? Você não vai varrer a casa? Para que varrer poeira todo dia, sujeira todo dia? Um dia isso aqui vai acabar. Aí as paredes começam a soltar, descascar, mofar. Você fala, vou pintar para quê? Isso aqui um dia vai acabar. E é fato, um dia vai acabar, não vai? Aí aparece vazamento na cobertura e você fala, para que mexer com essas telhas, gastar dinheiro com isso? Isso aqui um dia vai acabar. Um dia isso aqui vai virar pó. Que bobagem, vou morar em mansões celestiais. Amém? Amém? Glória a Deus, irmão. Vou preocupar com isso aqui agora, aí você não cuida, tá certo? E aí as coisas vão deteriorando na casa, as coisas vão acabando na casa, vão ficando difícil, né? Você vai perdendo toda a perspectiva. Então, isso foi uma coisa que o povo viveu no cativeiro, não foi? Lembra no cativeiro? O que os falsos profetas profetizavam no cativeiro? Lá em Jeremias, que as coisas iam ficar muito bem, muito rapidamente, mas o cativeiro era um longo tempo, né? Era um longo tempo. E eles profetizavam mentira, eles profetizavam palavra que Deus não tinha falado, era um falso profeta. E eles falavam assim, né? Que logo ele ia ser restaurado, e que então eles iam voltar à terra prometida, que eles iam voltar, né, ao lugar que Deus tinha preparado para eles, já que eles tinham sido levados cativos, e que então, já que eles estavam ali, que eles não fizessem nada. E foi assim por muito tempo, não foi? Mas qual que é a orientação de Deus através do profeta para eles? Qual que foi? Deixa eu ver se você conhece o Antigo Testamento. Me ajuda aí, os ministros da administração das crianças, ou quem fez escola dominical, lembra? Qual que era a administração? Construam casas, plantem vinhas, tenham plantações, deem as suas filhas para se casarem, para terem filhos, que vossos filhos se casam, construam casas, vinhas. Lembra? Orem pela prosperidade. Olha só, irmão, presta atenção. Orem pela prosperidade do lugar aonde vocês estão, porque a prosperidade vossa depende da prosperidade do lugar que vocês estão. Fala em Jeremias, irmão. Porque o povo ficou só nessa perspectiva, não, esse mundo vai passar, esse mundo aqui jaz o maligno, isso aqui é lugar a si mesmo, é lugar de dor, deixa o mal continuar correndo desse jeito, nós vamos ter mansão celestial, a minha vida está resolvida e eu vou levando a vida. E aí eles passaram a perder a perspectiva, eles iam para o culto, eles iam para o lugar do templo, eles iam para o lugar da adoração, mas eles deixaram de viver a vida deles na perspectiva de Deus e de ser um testemunho mesmo no cativeiro. Olha, irmãos, esse mundo é um lugar de dores, esse mundo é um lugar de lágrimas, mas a prosperidade da igreja depende da prosperidade desse lugar. E a prosperidade que se fala não é prosperidade material, é a prosperidade de cumprir o propósito. E se nós andarmos entendendo que nós temos um propósito nessa geração, e que a prosperidade da igreja, a caminhada da igreja, a prosperidade da igreja, a igreja cumpriu o chamado, entendeu, irmãos? Tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com coisas materiais. A prosperidade da igreja, a igreja cumpriu um chamado na sua geração,
de ser uma bênção na sua geração, de ser uma manifestação da graça de Deus, de ser de fato luz do mundo, de ser sal da terra, de preservar essa geração de se perder. A prosperidade da igreja depende da prosperidade dessa geração. E essa geração muitas vezes está entregue à sua própria sorte. Porque a igreja tem dificuldade de entender e de querer ser madura. E de orar pela prosperidade deste lugar. Quantos de nós, irmãos, oramos pela prosperidade desse lugar que nós estamos aqui? Quantos de nós, de fato, pagamos um preço de orarmos pela prosperidade desse setor? Quantos de nós estamos, de fato, orando pela prosperidade do lugar que a gente vive? E a prosperidade que eu falo é de cumprir um chamado, porque o chamado é sermos família de Deus, povo de Deus. O chamado dessa geração não é ser uma geração que foi destruída pela sua incredulidade, mas é ser uma geração que se converteu ao Cristo, amém? A prosperidade dessa geração é se converter a Jesus Cristo. A prosperidade dessa geração não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com quem está no governo, não tem nada a ver com a situação econômica, não tem nada a ver com circunstâncias exteriores, não tem nada a ver com isso. A prosperidade dessa nação, dessa cidade, desse bairro, tem a ver com o Evangelho. Orem pela prosperidade do cativeiro. Orem pelo lugar que vocês estão. João escreve a uma igreja perseguida, irmão. João está escrevendo a uma igreja que vivia lutas e dificuldades. João escreve a uma igreja que não era compreendida. Ele não fala, quando ele escreve aqui no verso 3, do capítulo, verso 1, a segunda parte. Olha, irmão, segunda parte. Primeiro ele falou que nós somos filhos de Deus, que Deus nos amou, de fato nós somos seu filho. Olha a segunda parte. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O mundo está perdido. O mundo está perdido nos seus pecados. O mundo não conhece a Deus. O mundo vai conhecer a Deus através de quem? Através da igreja, que é o corpo de Cristo. E aquele lugar, o cativeiro, onde o povo estava cativo, ia conhecer a Deus através da manifestação dos filhos de Deus. À medida que os filhos de Deus orassem pela prosperidade daquele lugar, que eles trabalhassem, que eles tivessem filhos, que eles continuassem o processo da vida, porque Deus não perdeu o controle de nada, Deus é Senhor de todas as coisas, mesmo que eu estivesse num cativeiro, continua a sua vida, glorifica a Deus através de filhos. Tenho filhos, irmão. Irmão, tem muita gente que fala de não ter filho por causa do mundo. Existe uma dificuldade enorme de ter filho. Fala assim, mas vou ter filho como nesse mundo? Vai ser exatamente o contrário. São os nossos filhos que são a salvação do mundo, irmão. Nós devemos ensinar para os nossos filhos que eles são a salvação do mundo. E que se eles são filhos de Deus, então há esperança para a geração deles. Porque se os nossos filhos não entenderem isso, eles vão pensar que o mundo vai salvá-los. Porque a gente às vezes ensina que o mundo vai salvar. Que ele fala, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade tal, você tem que ser isso e aquilo, que senão você não vai ser um pé rapaz, você não vai ser ninguém. O que ele está dizendo? O mundo é que vai te salvar. O ensino que tem no mundo, as coisas do mundo vai te salvar. E eu devia ensinar para o seguinte, é importante você ser um bom profissional, é importante então que você estude, é importante que você tenha competência, porque através da sua vida o mundo vai ser salvo e você vai exercer a sua profissão e o seu chamado, conforme o dom e o talento que Deus te deu, mas você vai estar lá não é para o mundo te salvar, porque você não precisa do mundo, porque quem te sustenta é Deus, porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu provedor, mas onde você está, Ele vai abençoar a obra das suas mãos, você vai ter suficiente para você vai ter suficiente para repartir, e você vai manifestar vida. Amém, querido? Da prosperidade desse lugar depende a sua prosperidade. A dificuldade da igreja, do Senhor Jesus nessa época, é porque nós não oramos pela prosperidade de onde nós estamos. O povo no cativeiro, irmão, não tinha entendido que eles estavam lá, porque Deus queria se revelar naquele lugar. Porque senão, irmão, fala sério, para que você está nesse mundo? Fala sério, para quê? Se nós não estamos aqui para sermos instrumento de salvação, para não sermos Cristo, para não sermos uma imagem, uma semelhança de Deus, e para ser sal da terra e luz do mundo, para quê, irmão? Não é melhor estar com Deus? Por que Deus não leva logo a gente? Para que se eu creio na eternidade,
Isso é eternidade, é tudo que a Bíblia fala. Se eu viver o tempo eterno, a eternidade, nós já estamos de posse dela, da vida eterna. Nós não desfrutamos completamente ainda, porque estamos num mundo caído, vivendo num corpo ainda caído ainda, vivendo ainda lidando com o pecado. Ué, mas se existe um lugar que não tem nada disso, por que Deus não me leva para lá, ué? Sim ou não? Porque a nossa prosperidade depende da prosperidade desse lugar. Então, minha oração devia ser: Deus, prospera esse mundo, que essa geração te conheça, e que a minha vida seja um testemunho de que, de fato, Jesus veio buscar e salvar o perdido. Eu sou um exemplo de um homem perdido que foi salvo. Amém, querido? Glória a Deus, irmão. Então, quando o Evangelho, quando João escreve a igreja, ele está lembrando a igreja disso, porque a igreja foi perdendo a perspectiva, e a igreja às vezes vai se voltando para si, e às vezes a gente resume o Evangelho a culto, e agora não está dando para falar nem de culto, né, irmão? Porque até culto é difícil, fala sério, porque até culto é difícil. Mas estou resumindo o Evangelho a culto. O culto deveria ser a consumação de uma semana, né? E eu vivi para a glória de Deus, agora eu começo a semana para ouvir a palavra de Deus, comunhão com os santos, oferecendo a Ele o quê? O culto da minha vida. Qual a vida? A vida que eu vivi essa semana. E dedicando a Ele a vida que eu vou viver na próxima semana, já que domingo é o primeiro dia da semana, amém? Então o culto deve ser isso, é o lugar que eu ouço a direção de Deus para a semana. Por que é muito importante? Porque eu preciso ouvir, nós precisamos ouvir. E ele tem uma palavra para nós, igreja. Porque você, pastor, mas não tem uma palavra para mim, não podia ouvir na minha casa? Mas espera aí, não somos o corpo de Cristo. Nós vamos andar dividido. Ou Deus tem um propósito para nós, que é único, em termos daquilo que ele está alcançando. Ele tem vontades individuais para cada um de nós, mas o propósito como família, igreja, corpo de Cristo é um só. Concorda, irmão? Você acha que Deus está dando uma perspectiva para cada um de nós diferente desse bairro? Ou ele tem uma perspectiva única no testemunho da igreja onde nós estamos? Então, ele nos chama na presença dele e a ouvir a sua palavra. Por isso, irmão, que o centro do culto é a palavra. O centro do culto não é a adoração, o centro do culto não são as orações, o centro do culto não é nada disso. Tudo isso é importante, mas o centro do culto é a palavra, porque a palavra me direciona para a semana. Aí eu vivo a semana na perspectiva do que Deus falou, guiado pelo Espírito Santo, orientado por Deus. Aí o que você está fazendo essa semana? Não, eu estou fazendo o que Deus falou para mim fazer, eu estou vivendo a vontade dele, eu vivo a semana a vontade de Deus. No sábado o que a gente faz? O que a gente faz no sábado? Sábado é o dia do quê? É o dia do descanso. E o que a gente faz no dia do descanso? Nada. É o dia da gente parar e refletir na semana que a gente viveu. Se eu vivi uma semana coerente com a palavra que eu recebi no domingo. Olha só a dinâmica de Deus. Domingo ele fala com você, aí você tem a semana, você tem direção para a semana, amém, irmão? Quem quiser andar desorientado na semana, anda por que quer, porque tem direção de Deus, amém? Aí eu tenho a direção de Deus para a semana. Eu vivo aquela semana, no sábado eu paro e olho a obra que Deus realizou através de mim. Aí eu posso olhar no sábado e falar: e eis que tudo é muito bom, amém? Aí, no domingo eu trabalho, porque o domingo não é dia de descanso, o descanso é o sábado. O sábado é o dia de parar, refletir na obra que eu realizei, se ela é boa, se eu estou completando, se eu estou cumprindo o propósito. Aí no domingo eu trabalho pelo quê, irmão? Pelo conhecimento da vontade de Deus. Porque o nosso trabalho é conhecer a vontade de Deus e fazer essa vontade. Então domingo é dia de ficar no ócio, domingo é dia de trabalhar, amém? Aí você trabalha e conhece a vontade, aí você tem a direção para a semana, no sábado você para, reflete, o que foi sua vida, e dá graças a Deus e fala: e eis que tudo foi muito bom. Foi assim, eu tenho que continuar ouvindo de Deus. Domingo eu trago a oferta da minha vida, dedico aquela semana. Deus, aquela obra muito boa da semana é por causa do Senhor. A glória é tua. Eu vim aqui como uma oferta. Amém, irmão? Glória a Deus. E a dificuldade da igreja ao longo dos séculos e da história, mesmo antes de Cristo,
do povo de Deus foi isso. Então o povo estava no cativeiro, é um lugar difícil, é um lugar de dificuldade, preso ali, limitado de certa forma, mas não limitado na perspectiva de revelar através da própria vida Deus. Então o apóstolo João está chamando a igreja para viver dessa forma, para que a vida da igreja seja um testemunho de que nós somos filhos de Deus, que nós somos seus filhos. Você vai olhar toda essa perspectiva que vai trabalhar é nessa direção. No verso 3 ele fala assim: assim mesmo se glorifica todo o que nele tem essa esperança. Claro, se eu tenho esperança de eternidade com Deus, se ele é puro, então eu estou sendo transformado. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. É o versículo. Sabeis também que ele se manifestou para fazer o quê, irmão? Para tirar o pecado do mundo. Então todo aquele verso 6 que permanece nele não vive pecando. Porque se eu viver pecando, então eu não estou nele. Mas se eu estou nele, eu estou lidando com o pecado. Não significa que eu não peque, mas significa que eu não trato o pecado como uma coisa normal. O pecado não pode ser uma coisa normal na minha vida, ainda que eu peque. Eu preciso estar incomodado com a questão do pecado. Porque aí ele fala, se nós pecarmos, temos o que diante do Pai? Quem é seu advogado diante do Pai, se você pecar? Volta comigo então aí. O verso 8. 7 do capítulo 1, aí de 1 de João. Capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, amém? Se, verso 8, se disser que não tem pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, olha, nele, Ele é luz e não há treva nenhuma nele. Se nós temos comunhão com Ele, o sangue de Jesus vai nos purificando pela relação com Deus e com seu Filho. Nós vamos ser transformados. Se falar, eu não tenho pecado, então nós estamos mentindo, porque a gente comete erro. Mas se nós pecarmos e confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é só perdoar, mas é me ajudar a vencer esse pecado, amém? Olha a importância da comunhão. Se nós tivermos comunhão com os outros, verso 7, o pecado se manifesta, nós pedimos perdão, Ele perdoa o nosso pecado, nós confessamos, Ele nos perdoa. Olha o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente, olha a parte importante, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se Jesus é a propiciação pelo pecado do mundo inteiro, como é que a igreja do Senhor Jesus pode ficar alheia a um mundo que está sofrendo em pecado e a gente não se importar com o mundo perdido? Se Ele é a propiciação para o pecado do mundo inteiro, não somente dos nossos, mas do mundo inteiro. Amém? Vamos continuar, volta lá no capítulo 3, verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, é filho de Deus, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para quê? Para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso é o manifesto Filho de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que eu ouvi dele, desde o princípio, é esta: que nos amemos uns aos outros. E o verso 14 ainda fala assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. E o verso 16 ainda diz isso: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E aqui a vida pelos irmãos não é apenas pelos irmãos com os quais nós congregamos, os irmãos que são aqueles que converterão e conhecerão a Cristo. Por aqueles que são filhos de Deus, foram chamados por Deus, mas ainda não foram salvos, não foram redimidos.
por aqueles que Deus está chamando. Então é isso que ele está dizendo aqui, ora, nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Esse é o 1 de João 3,16. O que está lá no Evangelho de João 3,16? Evangelho agora, João 3,16. O que está escrito lá? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Amém? Esse verso a gente sabe, não sabe, irmão? Glória a Deus por ele, né, irmão? Agora, qual que é o verso de 1 de João 3,16? Nisto, vamos ler junto? Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. 1 João 3,16. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amém? A gente gosta da primeira parte, né, irmão? Fala sério. A primeira parte é extraordinária, a segunda parte tem dificuldade. Nós devemos dar a vida pelo irmão. Então significa que eu nunca vou viver o meu chamado sem sacrifício. É necessário me sacrificar em favor daqueles que Deus está alcançando. E eu vou continuar agora, principalmente a partir do verso 17, que até o 16 eu tinha discorrido já. E aí os irmãos, né, quem não ouviu a palavra, seria muito bom você poder voltar lá e ouvir essa palavra, meditar nessa palavra, está gravado. Olha o 17. O que ele diz? Ora, aquele que possui recursos desse mundo e viu seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Qual que é uma marca exterior de alguém que ama Deus? De alguém que tem o Espírito de Deus? De alguém que foi salvo e que foi redimido? Qual que é uma marca visível, identificável, objetiva, mensurável, de que alguém ama Deus? Porque se alguém ama Deus, é porque Deus nos amou e nos salvou. Porque ninguém ama Deus se não nascer da água do Espírito Santo. Porque é o Espírito de Deus que me leva a amar o próprio Deus. Qual que é a marca? Aquele que possui recursos desse mundo. Então vou começar aqui, vamos por parte. Vou fazer a pergunta, você levanta a mão, se você concordar. Aquele que possui recursos desse mundo. Você tem recursos desse mundo? Por que você levantou a mão? Vou desenhar, tá? Cadê o quadro? Vou desenhar. Vou fazer a pergunta de novo. Aquele que possui recursos deste mundo, uma pergunta. Você tem recursos desse mundo? Sim. Amém? Todo mundo tem. A diferença é que uns podem ter mais e outros menos. Não importa. A pergunta é que não está assim, quem tiver muito recurso desse mundo? É assim que está escrito? Não? Então, se é aquele que tem recurso desse mundo, está escrito para quem? Fala assim, para mim. Amém? Para mim. Então, aquele que possui recursos desse mundo e viu seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, todos nós aqui concordamos que nós temos recursos desse mundo, amém? Então, se a gente vê as pessoas passarem necessidade, como é que a gente pode fechar o nosso coração e não abençoar? Como é que pode permanecer em nós o amor de Deus? Olha o que João fala no verso 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E aí ele está lidando com a questão de realidade, de que o amor é algo prático que deve ser vivido. E que se eu tendo recurso desse mundo, significa que eu fui abençoado, amém, irmão? Porque se você tem recurso, Deus te deu graça, não deu? Você fala, eu trabalhei, tá, mas Deus te deu saúde. Ah, mas eu estudei, tá, mas Deus te deu capacidade intelectual. Deus te deu condições, te deu às vezes uma família que te ajudou. Deus deu para você uma sociedade que pagou a faculdade para você. Se você estudou numa faculdade particular ou numa escola particular, você foi abençoado ou não foi? Foi graça. Então nós recebemos graça de Deus. Então de alguma forma eu recebi graça de Deus. Então se eu tenho recurso, eu fui abençoado. E se eu fui abençoado, Deus deseja que essa bênção seja repartida. Porque bênção que não é repartida se torna maldição. Porque a maldição é uma coisa que eu tenho insistido em falar para a igreja, irmão. Maldição não é não ter recebido nada. Porque maldiçoado não é quem não tem. Amaldiçoado, maldição é tendo recebido, não ser abençoador. Isso é que é maldição.
A maldição é tendo recebido as condições de ser um abençoador, recebido condições para abençoar as pessoas nas suas necessidades, ou não abençoar. Isso é maldição. Porque a maldição é pegar a bênção e desvirtuar a bênção. A maldição é receber a bênção e olhar só no meu interesse. Os falsos profetas, eles profetizavam, e a profecia deles levava a pessoa a pensar a primeira coisa que o falso profeta faz. Eu compartilhei isso aqui há 2 domingos atrás. Quem estava aqui vai se lembrar. Qual que é uma marca da falsa profecia? Uma marca da falsa profecia é você pensar primeiro em você. Toda profecia que você receber, dita profecia, vou pôr aqui entre aspas, e você pensar primeiro em você, é falsa. Arreda Satanás. Você não pode estar cogitando as coisas de Deus. Porque toda verdadeira profecia, ela não está centrada em mim. Ela está centrada em Cristo. Toda verdadeira profecia me faz pensar primeiro no Evangelho. Toda verdadeira profecia me faz pensar primeiro no outro. Toda profecia que vem para mim é para que o outro seja abençoado, para que eu seja um canal da bênção. Porque a profecia ela nunca pode ser para mim. Porque a profecia não pode alimentar o meu ego, não pode alimentar o egoísmo. E aí quando Jesus fala lá em Mateus 16, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, significa o quê? Que eu vou deixar de buscar o meu interesse próprio, para buscar os interesses do reino. Quem perder a sua vida, achá-la-á, mas quem quiser salvar a vida própria, do interesse próprio, perdê-la-á. Então é por isso que ele falou, olha, negue a si mesmo, negue a vida do interesse próprio, senão você vai ser aquele que vai viver ouvindo falsa profecia. E a falsa profecia, ela faz coceira no ouvido, na perspectiva do interesse individual. A verdadeira profecia contempla a comunhão, contempla a unidade, contempla a vontade de Deus e é para a glória de Deus, amém? Então, quando Paulo está falando, quando João está falando aqui, está falando assim, filhinhos, não mesmo de palavra, nem de língua, mas de fato de verdade. E o verso 19, nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. E aqui às vezes é um verso um pouco mais difícil de entender, que eu queria compartilhar aqui. Porque aí para entender esses versos seguintes, eu preciso compreender o todo que está acontecendo aqui. E o que João está falando? Então ele falou, irmão, se você põe recurso nesse mundo e você vê alguém passar necessidade, então o amor de Deus não pode estar no seu coração, porque você não se move pela necessidade. Então, irmão, é muito estranho quando a gente chega aqui na igreja e compartilha, irmão, tem necessidade, assim, assim, assim. Precisamos que os irmãos orem, se movam, para abençoar quem está passando necessidade. Aí você vê uma resposta, às vezes, da igreja totalmente distante daquele que está no coração de Deus. Isso é um sinal profundo de alerta. A igreja deixou de ser abençoadora nas coisas visíveis. A igreja que não consegue agora se mover pela necessidade do irmão, ela vai ter muita dificuldade de se mover pelas coisas do Espírito. Porque, irmão, a necessidade é visível. Ela é visível. É perceptível. Se eu não consigo perceber a necessidade material que está patente, que está estampada na minha cara, como é que eu vou ser sensível para as coisas do Espírito? Então, quem tem dificuldade de cooperar nas necessidades dos santos, das pessoas e do Evangelho, isso é um péssimo sinal. É um sinal que o nosso coração está se endurecendo e que nós estamos perdendo a perspectiva. E aí ele fala assim, né? Quando ele fala assim, olha, no verso 9, nisso conhecemos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Irmão, aí aqui existe uma dificuldade que muitas vezes ocorre no nosso coração, que é a inconstância das emoções. Se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior. E aqui não está falando aqui, a perspectiva que ele está falando aqui não é necessariamente de pecado. Meu coração está acusando que eu tenho pecado. Não. Muitas vezes aqui o sentido maior aqui que João está compartilhando é se eu continuo carregando o peso de emoções inadequadas e me deixo ser guiado pelas emoções. Nós vivemos uma época que as pessoas são guiadas pelas emoções.
Sabe, enquanto eu deveria ser guiado pela segurança da palavra. O que ele se refere aqui é isso. Ele fala, olha, Deus é maior, Deus conhece todas as coisas. Significa, olha bem, presta bem atenção. Deus conhece todas as coisas significa o seguinte, que Deus é maior, Ele conhece a circunstância. Amém, irmão? Presta atenção no que eu estou falando aqui. Não se distraia. Ele conhece aquilo que está à sua volta e pode gerar emoções inadequadas. Deus sabe das nossas emoções erradas, irmão. Ou ninguém aqui sente emoções inadequadas, sim ou não? As emoções são uma coisa inconstante, que muda muito segundo a circunstância. E a gente às vezes é um povo movido por emoção, quando eu deveria ser guiado pela segurança da palavra. Então ele está falando que às vezes a gente se entrega às emoções e a gente espera as emoções estarem favoráveis para fazer a vontade de Deus, para abençoar o próximo, para se entregar em favor do Evangelho, para se sacrificar, porque a gente pensa, não, mas eu já estou sofrendo, a minha vida já está difícil, as minhas emoções não estão muito boas, eu não estou muito bem, eu não estou isso, eu estou aquilo. Deus não fica cego para isso. Ele está dizendo pelo contrário, Deus conhece, coloca as suas emoções diante dele. Não deixe que emoções e sentimentos inadequados te afastem da bênção de viver o Evangelho com a glória de Deus. Não deixe que as emoções que visitam seu coração te impeçam de ver a plenitude de uma vida abundante. É isso que João está falando. Às vezes vocês estão deixando de viver uma vida abundante, porque a vida abundante é cumprir um propósito, um chamado tão extraordinário que nós temos em Deus, porque a gente entrega as emoções. Porque às vezes as coisas estão muito difíceis, irmão. Sabe aquele dia que você amanheceu assim, que não tem motivo, mas você amanhece daquele jeito? Desanimado, abatido, sabe nem por quê. E tem pessoas que vão sofrer mais com isso, tem pessoas que vão sofrer menos com isso. Deus sabe, irmão. Olha aqui o amor de Deus falando para você. Olha o amor de Deus falando assim, eu conheço as suas emoções, eu conheço os teus sentimentos, eu conheço as tuas lutas, mas eu sou maior. O chamado que eu tenho para você é maior do que os sentimentos inadequados. É no cumprimento do chamado que eu vou te curar. Deus quer nos curar, irmão. A igreja é curada quando ela quer ser guiada pela vontade de Deus. E quando eu paro de ser guiado, hoje nós vivemos uma igreja que é guiada, às vezes um povo que é guiado pelas emoções. Eu faço se eu estiver me sentindo bem, se eu não estiver me sentindo bem eu não faço, se eu estiver com vontade eu vou, se eu não estiver com vontade eu não vou. Não, a perspectiva cristã não é de questão de ter vontade ou não ter vontade. A perspectiva cristã de bênção de vida é obediência. Amar o próximo, se dar em favor do próximo é um mandamento. Não é uma coisa que eu faço quando eu estou me sentindo bem. Não é uma coisa que eu faço quando está favorável. Abençoar o necessitado, está sobrando dinheiro. Não, é se você tiver recurso desse mundo, irmão, abençoa segundo a sua possibilidade. Eu me lembro muito pela oferta da viúva pobre. Vocês sabem a história, amém, queridos? Quando fala lá da oferta, Jesus fala daquela viúva que ela deu mais do que todos, porque muitos deram do que sobrava. Ela deu do que ela tinha, ela deu tudo que ela tinha, porque ela confiava em Deus, porque ela estava, eu sou tão pobre, eu sou uma pobre coitada, uma viúva pobre, eu não tenho nada, eu tenho umas moedinhas. Ela deixaria de participar do chamado da bênção de Deus e de cumprir um propósito, de ter uma vida elevada e abundante por causa de sentimentos. Olha, irmão, se o coração nos acusar, Deus é maior. E essa acusação está falando se os sentimentos te afastar. É isso que está dizendo. Olha, deixa marcado aí, lê comigo o livro de Romanos, por favor. Abra lá em Romanos, no capítulo 8. Capítulo 8, verso 31. Romanos 8, verso 31. Esse aqui é um texto extraordinário. Olha o que diz. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que João disse? Aqui é Paulo falando. O que João disse? Se o coração nos acusar, Deus é maior. É a mesma coisa. Aí o verso 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Quais coisas que Paulo mencionou antes? Salvação, redenção, transformar para sermos a imagem e a semelhança dele, graça para vencer o pecado, tudo que ele mencionou até aqui. Eu não dá todas essas coisas que Paulo menciona como as bênçãos de Deus. Então ele continua falando, o verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? O que pode nos separar? E às vezes nós permitimos que o sentimento nos separe do amor de Deus. Será tribulação, angústia, perseguições, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. E em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem os sentimentos inadequados, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior. E às vezes nós somos tomados por isso, que a gente fala assim, mas eu não fiz, mas eu não realizei, mas eu deixei. Não, Deus não está trazendo para nós uma palavra de condenação. Ele está nos trazendo uma palavra de esperança e de cura. Amém, querido? E olha o que diz mais ainda, cara. Então, verso 21, amados, se o coração nos acusar, primeiro, verso 20, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o coração não nos acusar, se nós descansarmos no amor de Deus, confiarmos na direção de Deus, nós temos então confiança diante dele. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Fazer o mandamento e fazer o que lhe diante é agradável não é a condição para ser ouvido, pelo contrário, porque nós o falamos com ele, porque nós temos confiança nele, porque ele nos conduz, o Espírito nos leva a fazer a sua vontade. Nós temos confiança, porque ele me fez caminhar, porque ele me salvou, porque ele me redimiu, porque os meus sentimentos não eram adequados, porque eu queria fugir, eu queria me esconder, eu não queria abençoar, eu queria me afastar, mas ele me conduziu, ele me trouxe de volta. Então eu posso confiar, porque ele que me leva a fazer, é ele que me dá graça para cumprir o mandamento. O Espírito Santo, que é o Espírito de vida, de santidade, me conduz. Então eu não vou ficar entregue a um sentimento, a um espírito de autopiedade. Eu não vou ficar entregue a um espírito de autojustificação. Mas eu vou me entregar ao Espírito Santo, que é o Espírito de vida. Amém, querido? É o chamado à vida. Ele está chamando a igreja de volta à vida. A igreja estava deixando de viver. Irmão, vivam, construam casas, tenham família, plantem, prosperem, ore pela prosperidade desse lugar, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade desse lugar. Não fique entregue a esse sentimento que vocês estão num mundo difícil, vocês estão enfrentando dificuldade, porque vocês são perseguidos, porque existe uma oposição do mundo, porque o mundo não conhece vocês. Não se assustem, o mundo não conheceu Cristo, e é por isso que não conhece vocês, porque vocês estão em Cristo. Não se entregue a isso, mas se renda ao Espírito. Sejam curados por mim. A palavra é: venha a mim, eu vos curarei, e vocês serão curados, e vocês vão viver a plenitude. E aí, orem pela prosperidade do lugar que vocês estão, porque se vocês orarem, vocês vão descobrir que a prosperidade deste lugar não depende de ninguém, a não ser da igreja crer e fazer a vontade de Deus. Esse lugar vai prosperar, porque essa é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz: toda a terra se encherá da glória de Deus. Deus deseja revelar-se através da igreja. Não se entregue a esse sentimento que não caminhou, não se entregue, mas muitos não caminham, mas muitos não fazem. Não se entregue a esse sentimento, não se entregue a essa forma de acusação. Deus é maior do que isso. Deixa Deus curar vocês. Vivam, plantem, construam casas, tenham filhos,
Eles tinham parado de ter filho, mas ele falou assim: tenham filhos, porque a prosperidade desse lugar depende dos vossos filhos. Amém? Que nós estamos aqui nessa terra, nesse lugar de dores. Tenham filho, irmão. Construam casas, vivam, tenham família, abençoem, faça a vontade de Deus, cumpra a vontade de Deus, seja frutífero para a glória de Deus. Frutifique no lugar que Deus plantou vocês. Nós estamos nesse lugar, nessa geração, porque Deus escolheu a gente, amém, irmãos? E Deus não erra. Deus nos escolheu. E aí continua dizendo: ora, o seu mandamento é este, que creamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos aos outros, segundo o mandamento que nos deu. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém, queridos? É uma palavra de cura, irmão. É uma palavra de restauração. É uma palavra para livrar a igreja, no caso aqui o povo de Deus. Aqui João falando da igreja. No Antigo Testamento, Jeremias falando a Israel: cresçam, multipliquem, construam casas, tenham família, sejam frutíferos, abençoe este lugar, orem pela prosperidade desse lugar, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade desse lugar. Porque se vocês estão aqui, vocês são plantados pelo Senhor, vocês são carvalho de justiça, e vocês estão sendo plantados nesse lugar para a glória de Deus. Eu e você estamos nessa geração, irmãos, para que Deus seja glorificado. Não abramos mão disso, em nome de Jesus. Amém? Cresçam, multipliquem-se, produzam fruto. Produzir fruto é gerar filhos espirituais, sabe? É ser um instrumento da graça de Deus, para que a gente seja um povo que está indo no meio de um lugar de trevas e de perdição, e é farol, e é luz, e é sal. E nisso Deus é glorificado. Amém? Que Deus nos dê graça, que Deus venha com cura sobre o nosso coração. Se o nosso coração nos acusar, Deus é maior. Não existe nada, querido. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, ouça o que Deus quer falar ao seu coração. Eu não posso curar hoje o seu coração, em nome de Jesus. Eu creio que Ele hoje curou o nosso coração. Porque às vezes a doença do nosso coração, a enfermidade do meu coração, do seu coração, para nos impedir de viver a plenitude do chamado que nós temos. Vamos ficar de pé, vamos orar.